Meus amigos, nesse terceiro bloco com a doutora Diana Frutuoso, mais uma vez apresentando a mesma, que é doutora em educação. Tá faltando bons educadores nesse país, hein? Esse tempo aqui os educadores eram de verdade, tá? Minha opinião aqui, eu vou deixar claro que minha opinião, minha. Pedagoga, psicóloga, escritora, vamos falar disso, e youtuber desde o ano de 2020, que coincidiu, né? Ela acabou sendo youtuber até por causa daquela situação mundial que aconteceu aí, né? Que o youtuber não gosta que a gente fale muito sobre isso, então a gente fala a situação mundial que ocorreu no mundo inteiro no ano de 2020, começou em 2019, né? 2020, 2021, 2022, né? Enfim, aí ela começou a ser youtuber em 2020. A gente pode começar antes de falar da senhora como escritora, que eu acho que o conteúdo de escritora é maior, porque tem aqui algumas coisas mais, a senhora falar um pouquinho, né, dessa experiência até os dias atuais de youtuber, né? Como é que começou e tudo mais. Aí depois a senhora fala sobre escritora. Vou adorar falar, porque eu sempre dei muitas palestras. Claro. Sempre dei palestras. E pelo Brasil inteiro. Então, quando começou 2020, que eu resolvi ficar em casa, eu estava com 80 anos, então resolvi realmente me cuidar. E aí me ofereceram, não, mas a senhora não pode ficar assim, sem falar. Então, foi inaugurado no 1º de outubro, que é o Dia Mundial do Idoso, Dia Mundial e Nacional. Nós conseguimos a lei nacional ser assinada no mesmo dia. Porque, por exemplo, o Dia da Mulher, nós temos um dia nacional e um internacional. No mesmo mês, mas um é no dia 8, outro é no dia 30. Mas o Dia do Idoso, da pessoa idosa, é 1º de outubro. Então, aí eu comecei o canal no 1º de outubro e o nome que foi sugerido por várias pessoas, né, na reunião, foi o meu nome, como eu sou marca, né, Diana Frutuoso, Ações e Emoções. Porque as ações, elas são muito importantes. As pessoas se sentem valorizadas, se sentem reconhecidas pelas suas ações. E as emoções, elas são o motor do mundo. Se você gosta de uma coisa, você falou várias vezes que eu sou educadora, eu quero dizer a você que eu entrei aos 11 anos de idade para o Instituto de Educação. Eu fiz 7 anos, aos 18 anos eu era professora primária. E mais uma formação espetacular que era naquele tempo. A senhora entrou com 11 anos na antiga quinta série. No Instituto de Educação. Era um colégio, era o melhor colégio do Rio de Janeiro, público, que formava professores. Isso quando era quinta série, ginásio, hein? Claro. Já entrava... Então, a gente entrava, fazia um concurso difícil. A gente fala ginásio, tem que explicar para o pessoal mais jovem, de repente tem alguém mais jovem assistindo. Ginásio da nossa época, tá? Hoje não mais. 11 anos, quinta série, ginásio. E aí a gente fazia, então, os 4 anos e depois mais 3 anos, que era chamado curso normal. Tinha gente que entrava só no curso normal, mas eu entrei desde os 11 anos. Então, eu fiz 7 anos naquele colégio, que, para quem é do Rio de Janeiro, fica na Rua Marise Barros, é um colégio enorme. Infelizmente, agora ele está um pouco abandonado, se Deus quiser. Já refizeram no telhado. Vamos ver se vão... O prédio é espetacular. Muito a senhora, com 18 anos, estava lecionando, já? Estava lecionando no subúrbio. Então, aí eu fiz concurso, acabei o Instituto de Educação, porque a gente estudava muito, era muito, muito difícil. E aí eu fiz concurso que era naquele tempo Universidade do Brasil, que é o FRJ hoje em dia, né? Então eu já passei para o curso de pedagogia. Então eu já fui fazer o curso de pedagogia, e aí foram 4 anos, né? Me formei em pedagoga, que você já falou várias vezes que eu sou pedagoga. Então eu segui uma carreira. Então desde os 11 anos de idade que eu comecei, que eu gostava disso. Eu gostava muito de ler. Depois eu vou contar em outra hora, mas agora eu não quero contar. Mas então ir para o YouTube. Quem tem facilidade de falar para grande público, para qualquer lugar, eu fiquei em casa. Então, o que a Associação Nacional e Internacional, eles organizaram, me arranjaram um editor, aí eu gravo, da minha casa sozinho, ele grava lá do lugar dele, do estúdio dele, e depois edita e pronto. Aí quem quiser ver, Ações e Emoções. Diana Frutuoso, Ações e Emoções.
E a senhora fala basicamente sobre... E eu falo sobre relacionamento entre gerações, eu falo sobre problemas psicológicos que vivem. Eu falo que os maiores temas são psicológicos. Sobre livros, mais sobre psicologia. É claro. Certo. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 60 3324, 21 969 60 3324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Inclusive, o seu editor, eu estive falando com ele antes de chegar para trabalhar comigo, eu fiz uma consulta para ele foi muito gentil. A senhora me passou o contato dele. A senhora passou. A senhora não lembra que a senhora me passou? Eu falei, eu tô sem editor, tô na mão. A senhora não, olha, eu tenho meu editor. Pode falar com ele que ele é muito bom. E olha, muito atencioso mesmo. Esqueci até o nome dele agora. Diego, um abraço. Olha, muito atencioso, foi muito solícito, me tirou algumas dúvidas ali. Eu só não pude chegar com ele no que ele estava me pedindo, mas enfim, cada um tem o seu preço, a gente tem que valorizar mesmo o nosso trabalho. Mas muito obrigado pela dica lá, que ele é muito, rapaz, muito decente. Pois a gente tem que dar umas amarrinhas de vez em quando, mas tudo bem. A doutora Dina exige. Porque eu pego os temas, eu peço, inclusive eu quero pedir aqui a vocês que mandem temas para nós, porque se eu não souber, eu estudo. Me pediram Harari, eu fui estudar o Harari. Porque é um autor que está muito na moda, ele é historiador. Aí eu fui estudar agora um outro, Factfulness. Está lá, eu já fiz 2 programas sobre esse tema, que é basear nos fatos. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas, é a história do fake news. A pessoa vai passando para diante de qualquer maneira. Nem tem verifico. Que fiscalizar, gente. Isso é uma responsabilidade tremenda. Porque é ansiogênico. Eu, como psicóloga clínica, nós vemos as pessoas ficam mal. As pessoas ficam mal, as pessoas não dormem, as pessoas ou comem demais ou comem de menos. Desorganiza o sistema. Nós somos um sistema, olha, quanto mais eu estudo o cérebro, mais eu fico assim, embasbacada da beleza que é o nosso corpo humano e o cérebro que nos levou a chegar. A verdadeira máquina, né? E eu também falo isso que a senhora está me falando, é importante que a senhora tocou nesse assunto, também quero ressaltar isso, porque tem pessoas que me passam conteúdos, né? E por mais que eu gostasse que aquilo fosse verdade, eu logo pergunto, tu sabe de onde veio isso? Tu sabe a credibilidade disso? Tu acha que eu vou repassar isso sem eu verificar antes? Porque, repasse. Eu não repasso nada sem eu verificar antes. Faço mesmo você. Mas continue o seu raciocínio. Então, eu também quero dizer para vocês que, quer dizer, a gente fala, eu quero dizer, outro dia essa revista, ela tem 100 e poucos anos, é uma revista de grande divulgação para grande público, uma revista barata. É uma revista americana que está traduzida há milhões de anos. Ela está no Brasil há mais de 80 anos. Então, outro dia, eu estava lá no salão e ele disse, ainda existe essa revista? Na minha casa, ele disse, na minha casa da infância tinha não sei o que. Eu digo, pois ainda existe, assim. Mamãe gostava muito dessa revista, porque são pequenos. E eles estão já falando bastante sobre pessoas idosas, sobre comportamento. Por exemplo, olha aqui, a difícil jornada de uma cuidadora. Então, falando sobre uma cuidadora, era uma cuidadora pessoal, uma cuidadora familiar, uma pessoa da família, contando a história dela. Fala aqui, 10 exercícios simples para manter a forma. Então, são pequenos artigos, pequenas coisas que as pessoas podem ler. A gente dá isso para os grupos, para qualquer que seja o local, que haja pessoas, porque muitas pessoas idosas não estão querendo ler muito. Outras leem. Eu, por exemplo, sou uma leitora voraz. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Aí tem gente, mas a senhora não faz confusão? Não, são livros diferentes.
Eu mais não diferente, faço confusão nenhuma. possível. E eu também não tenho que ler o livro todo. Eu falo sempre assim, também é verdade. Eu não tenho que ler o livro todo. Porque tem técnica. Eu, por exemplo, fiz leitura dinâmica. Ah, a senhora fez? Eu fiz. Mas aí você pega o livro, você faz assim e você vai lendo. Mas eu agora, inclusive, não preciso, porque agora eu estou fazendo leitura seletiva. Eu olho, eu leio as orelhas do livro, eu leio a apresentação, o índice, aí eu escolho algumas coisas. No Factfulness, por exemplo, eu escolhi 2 capítulos. Depois de eu fazer essa leitura, de eu ler um pouco da biografia do autor, que ele morreu em 2015, idoso já, mas ele deixou pessoa, tem um filho e uma nora que estão continuando o trabalho dele, que é basear nos fatos. As pessoas dizem, os brasileiros estão com fome. Não é verdade. Nós estamos com um problema seríssimo no Brasil de sobrepeso. Isso são dados estatísticos. Nós estamos com um problema, pessoas querendo fazer aquela bariátrica. Então, é uma coisa muito séria de comer errado. Muito fast food, né? É esse negócio, e que é caro. Inclusive, você vê, às vezes, tem gente na hora do almoço comendo umas besteiras, gasta mais do que se fosse num quilo e comprasse uma salada, uma proteína, uma coisa assim, né? Então, os médicos do sistema de saúde, eles têm falado, os nutricionistas falam muito, comer comida de verdade. No Brasil, nós temos fruta. Porque não sei o que está caro. Quem mandou? Vai comprar fora de época? Claro que fica mais caro. Então, você compra a fruta. O Brasil tem fruta da época sempre. Então, é uma coisa assim, de cultura. Tem que comer não sei o quê. Não tem que comer sempre a mesma coisa, não. Eu, por exemplo, não gosto de abacate. Desde que começou a pandemia, o meu médico, ele morreu, ele tinha 93 anos, ele faleceu durante a pandemia, mas eu tive um médico, que foi quem me salvou, eu tive um câncer de ovário, em 94, quase morri. Foram 8 horas de cirurgia, foi uma coisa muito séria. E eu fui tirar um mioma, e quando abriu a minha barriga, ele descobriu o câncer de ovário. Foi uma coisa absurda, eu não tinha nada. Estava fazendo doutorado, né? Tive que prorrogar mais um ano, que seria para defender antes. Eu só defendi em 96. Mas então, ele me disse, coma abacate. Sim, a gordura do abacate é muito boa. Coma abacate. Aí eu, doutor Afonso, eu não gosto de abacate. Para quem conhece o doutor Afonso Ligório, um beijo para vocês todos que o conheceram, porque realmente foi uma coisa, ele me salvou, né? Salvou a minha vida. Então, eu sempre dizia, meu Salvador. Então, é muito importante você dar depoimento, você escrever. Por exemplo, eu quero mostrar esse Agora já estamos falando com a escritora, hein? Agora que ela já saiu de YouTube, olha como que a mulher é, com a cabeça dela tá em outro lugar já. Tava de YouTube, já chegou para a escritora. Mas eu vou pedir a eles depois outras coisas. Mas olha aqui, esse daqui, a Idade do Saber, ele teve edições na UERJ. Quantos livros que a senhora fez? Eu tenho 6. 6 livros? A senhora começou a escrever hoje. Quando? Quando que teve essa vontade de começar a escrever? Você fez uma pergunta que eu gostei muito, porque eu comecei a fazer redações, e a gente tinha que fazer redação na escola. Um dia eu errei uma palavra e o professor disse, na frente da turma, que ele ia me dar 10, porque a minha ideia estava muito boa, que errar uma palavra se corrige. E falou assim mesmo. Olha, eu fiquei tão entusiasmada que eu continuei sempre a escrever. E publicar, eu comecei a publicar na universidade, a gente tem que publicar, né? Porque quando eu fiz doutorado e tudo, a gente inclusive tem que ter um artigo publicado para você conseguir o título. Essas coisas todas. Mas eu já estava escrevendo há muito tempo. Agora eu quero dizer o meu lado B. O meu lado B está aqui. O meu lado B é a poesia. A senhora é poeta também? Aí, eu que nunca tinha feito poesia nenhuma, eu tinha uma amiga, que eu vou mandar um abraço para os familiares, ela morreu durante o Covid, uma pessoa maravilhosa, Heloísa Igreja, uma grande poeta. Aí ela dizia assim, vocês têm que escrever poesia, sua prosa é poética. Aí eu não sei. Aí eles ficaram pressionando, ia ter uma publicação.
Aí eu fui pro computador, tarará, 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 escrevi, porque eu sempre li poesia, mas eu não tinha interesse em escrever, não acho que era aquela mania de doutor, né, da universidade, só fazer papers, aquela coisa. Aí o meu editor, lá na editora Líteres, ele disse assim, a senhora vai fazer 80 anos? Vamos fazer um livro celebrativo, só de poesia. Eu disse, meu Deus. Aí ele escolheu as poesias, algumas já publicadas, mas eu fiz algumas especiais, inclusive fiz homenagem a 3 pessoas dos nossos grupos, de idosos e tudo. Também fiz poesias em homenagem a elas. Por que eu coloquei Flanar? Para dizer que é possível você fazer coisas sérias por causa do flaner, que é o francês que anda. Eles andam pelas ruas de Paris, então é um verbo francês, né? Aí eu disse, eu quero flanar, aí eu ia botar 8. Aí, conversando com os jovens, ele disse, o fulano tem 2.3, o outro tem 1.9. É assim que vocês falam? Então eu tenho 8.0, pronto. Aí por isso que ficou 8.0. Isso quando a senhora tinha 80 anos, então? Isso eu fiz em 2019, porque eu sou de abril. Então, que dia que a senhora é? Eu sou de 7 de abril. 7 de abril, meu pai morreu no dia 7 e minha filha mais nova faz dia 11. Aí é de abril, Ariana. Aí ele escolheu, esse é um... Quando eu fui me aposentar da universidade, eu disse assim, eu vou fazer uma coisa... Porque esse é outro tema que a gente não tratou, mas a aposentadoria é muito importante, se preparar para a aposentadoria. Tem pessoas que estão deprimidos em casa, muito mal, nós vamos entrar nesse tema daqui a pouco. Então, eu fui aprender pintura a óleo. Esse quadro é meu. É uma ponte. Mas a senhora fugiu da minha pergunta que eu falei. E agora centenário. Calma, mas a senhora fugiu da minha pergunta. Fugi? Fugiu porque eu perguntei para a senhora começou a escrever quando? A senhora veio lá para o doutorado, que sempre escreveu. Eu escrevo mas eu quero saber o primeiro livro publicado. É a curiosidade do telespectador, não é mesmo? Você deixa aí teu comentário e o like que está gostando da entrevista. Isso que ajuda a entrevista a ser mais divulgada pelo YouTube. É verdade, porque as pessoas... eu escrevi trabalhos técnicos, eu falei, eu respondi a sua Não, mas o primeiro livro, qual é o nome do primeiro livro e o ano? Livro mesmo foi o livro da tese de doutorado. Certo. Eu escrevi também... São 6 livros, né? 6 livros. Tá, quais os nomes dos 6 livros? Isso que eu quero... Não vou falar agora, não. Não quer falar? Não precisa. Porque são centenários, o Flanar 8.0 e esse livro aqui, né? Esse daí A Idade do Saber. E os outros 3? Pois é. Então, tem também aquele da tese de doutorado, é justamente sobre a Universidade da Terceira Idade. É a terceira idade na universidade. É o nome do livro. É só curiosidade. Eles estão todos esgotados. Eu escrevi um livro, eu sou didata de análise transacional. É uma abordagem que nós trouxemos para o Brasil. Então, eu sou didata. Nós trouxemos, o nosso grupo trouxe para o Rio de Janeiro em 73. Em 71 ela veio para São Paulo e em 73 chegou no Rio de Janeiro. Então, é uma abordagem de psicologia social e que trabalha mais no comportamental. Então, eu fui aprofundar, a minha técnica, né? Cada um de nós tem uma abordagem, né, uma escola que usa. Então, eu escrevi capítulos de livros. Vários capítulos para várias coisas. Eu escrevo muito para antologias, escrevi muito para antologias de poesia, antologias de qualquer tema livre, por exemplo. É uma coisa assim. Agora mesmo entrei num concurso que a Líteres fez, que vai sair na Bienal desse ano, e aí eu escrevi uma poesia sobre tempo e escrevi uma sobre engajamento, engajar. Eles escolheram a de engajar, que vai ser publicada. Porque engajar, eu termino assim, ora, as pessoas falam que é engajar, tudo é engajar, afinal de contas, engajar é só abraçar. E engajar, foi bom que a senhora tocou nesse assunto, que ela tem canal, eu tenho canal. Se você me engajar, tanto no canal dela quanto no meu, deixando um like, deixando um comentário, a entrevista fica esquecida, o YouTube não recomenda a entrevista. Então a gente pede tanto isso para vocês e não custa nada, é apertar o dedo ali no joinha
escrever uma mensagem do que você está achando do assunto e pronto. Tascar o dedinho, é só botar assim, ok, continue, gostei. Ajuda o teu próximo a crescer, a subir, valeu? Ué, a senhora ia falar, claro, a senhora ia falar aqui, olha, do centro e que eu cortei a senhora. Vamos falar rapidinho para terminar esse bloco, porque esse é o mais interessante dentre todos. Eu amo poesia, tá? Não vou dizer que não, mas eu achei interessante esse. Tá interessante. Por que eu achei interessante? Gente, olha, veja só aqui, olha, Centenários. Centenários é um livro que ela fez, onde ela falou com pessoas acima dos 100 anos até os 107 anos, lúcidas, tá certo? E aí elas deram os depoimentos, estão aqui nesse livro. Então eu acho isso muito legal, porque engrandece, né, e esclarece que o idoso... Preconceito, você falou muito exatamente. Bem. Esclarece que o idoso não é uma pessoa que simplesmente você pega aqui, ó, e ó, sabe? Não, existe muito conteúdo, muita qualidade no idoso. E você deve aproveitar o idoso mais próximo de você para aprender com ele. Então fala um pouquinho desse livro. Mas olha, esse livro daqui, eu de vez em quando eu faço assim, abro assim ao acaso. Olha aqui, por exemplo, essa. Festas dos 100 anos ou não. Aí eu coloquei aqui, eu coloco alguns pensamentos, sempre um pensamento. Finalmente a coisa penetrou na minha cabeça dura. Esta vida, este momento, não é um ensaio geral, é para valer. Então algumas pessoas contaram. Teve gente que fez o vestido para a festa dos 100 anos. Teve gente que ajudou a fazer os enfeites. Então, um senhor de 103 anos, eu cheguei na casa dele, era lá em Bento Ribeiro, e eu estava perdida, não sabia onde é que era a casa. Aí ele vai e diz assim, estava sentado lá no quintal dele, eu já ia dar uma voltinha, porque a senhora estava demorando muito da hora que marcou. Aí eu sei, ainda bem que o senhor não foi. Com 103 anos ele ia dar uma voltinha? Mas claro. Tá vendo, gente? Estava lá. Yeah. Quando ele tinha 100 anos, a neta tinha achado Viagra na maleta dele, que ele ia para a Bahia. Então, quer dizer, as pessoas fazem coisas. Olha, foi um enriquecimento. Eu até hoje, todos já morreram, claro, porque quando eu entrevistei foi em 2013, 2014, esse livro saiu na Bienal de 2015. Agora, posso encerrar pedindo a vocês que mandem para o canal do Daniel ou para o meu canal, se vocês querem dar depoimento sobre os avós. O próximo livro do ano que vem é Netos e Avós. Quem aprende com quem? Verdade. Boa pergunta, hein? Não é? Essa é a minha pergunta orientadora. E eu estou esperando, eu já tenho 5 pessoas, eu tenho inclusive o cordelista que ele fez um cordel para a avó dele. A avó dele era analfabeta e é o nome da escola lá no interior do estado aí no Nordeste. Olha, gente, é cada coisa que a gente aprende. Eu estou emocionada. Um que fez 100, não precisa ter 100 anos, não. É qualquer avô, qualquer idade. Eu estou com uma bisavó, ela tem 70 e poucos anos, ela é bisavó. As 2 netas dela já me mandaram depoimento. Então, eu não vou diretamente entrevistar, vocês vão escrever, vocês entrem em contato conosco, né? Eu tenho o Zap, eu tenho tudo quanto tenho, como é que chama aqui? O Instagram. Feliz é a pessoa que ainda tem um avô e uma avó viva, né? Para poder conversar com seus avós. Não, mas seus mesmo avós, que já tenha morrido. Não, mas eu digo que mas você lembra feliz é a pessoa que tem eles vivos. Mas né? eu contei que Porque morrido, tudo bem, fica um saudosismo, mas, pô, é legal por você compartilhar, né? Não precisa. Bom, tudo bem. É verdade, Você chegar e falar, vou na casa do meu avô almoçar com ele, vou na casa da minha avó jantar com ela, vou passar um final de semana na casa do meu avô, da minha avó. Mas olha, muito maneiro. as pessoas não precisam estar vivas. Você lembrar coisas que você alguma coisa você aprendeu, avô, né? Isso que a senhora quer. Você aprendeu, é isso que eu quero. Sabia. Né? Aí vocês entrem em contato comigo ou com o Daniel. Tá certo. Não vai cercear, ele vai ao contrário, vamos fazer ponte, né, com isso. Muito obrigada, Daniela. Eu vou ficar muito contente de receber pessoas aqui do seu canal. Com certeza. Estamos esperando, hein? Deixa o like aí, valeu mais uma vez. Escreve aí nos comentários o que tu achou desse bloco aí. E o próximo bloco e último bloco, que nós vamos falar com a doutora Dina, é sobre saúde mental em tempos de mudanças aceleradas. Valeu?